E dando sequência, né, essa meditação de Apocalipse, capítulo 21, hoje nós vamos ler a partir do versículo 9. Vamos pedir a direção. Meu Senhor Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco. Eu tenho certeza que através do teu Espírito, o Senhor vai falar conosco. O Espírito do autor dessa palavra está conosco. Que assim seja para falar conosco e também abrir o nosso entendimento e também guiar a nossa vida a toda a verdade, que assim seja. E aí diz assim, e veio a mim, o apóstolo João dizendo, né? E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. O comentário do Bispo Macedo diz, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. O anjo se refere à noiva como a mulher do Cordeiro e à santa cidade. Isso se deve ao fato de seus habitantes serem os santos do Antigo e do Novo Testamento que formam uma igreja glorificada. Sem eles a cidade não seria chamada de esposa do Cordeiro. Que maravilhoso, né? Por isso que ele falou certa vez que ele precisava ir, né, o Senhor Jesus, para nos preparar lugar. Então, aqui agora vai ser mostrado esse lugar. Olha o 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, lembra, né, que o Senhor Jesus falou que ia preparar morada? E na casa do meu Pai há muitas moradas, aqui está a prova delas, a nova Jerusalém. Aquela Jerusalém que Deus havia idealizado para o ser humano viver. No 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas e do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. O comentário do bispo, que vai do 10 ao 13, diz, mostrou-me a grande cidade. João tenta descrever a visão que teve da gloriosa cidade celestial, mas as suas palavras somente são capazes de transmitir um reflexo bem tênue da maravilhosa e eterna realidade que presencia. Portanto, o apóstolo usa uma linguagem simbólica para expressar o que vê. A cidade tem um grande e alto muro que serve como uma segurança e proteção contra tudo o que é impuro. Nela, o pecado não pode entrar, pois a santidade e a glória divina repousam sobre ela. A cidade tem também 12 portas, que representam as 12 tribos de Israel, pois a salvação vem dos judeus. Os 12 anjos junto às portas, as 12 portas, são os guardiões da cidade e dos que nela habitam. O Senhor Jesus, em João, capítulo 4, versículo 22, falou para a samaritana, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque ela havia perguntado se era sobre aquele monte que se adorava a Deus ou em Jerusalém. E até o próprio Senhor Jesus falou assim, há de chegar o dia que não vai ser nem aqui, nem acolá, em lugar nenhum, mas o adorador de Deus vai adorá-lo em espírito e em verdade. E essa é a razão de nós insistirmos para que todas as pessoas recebam o Espírito Santo, para que elas se tornem um com Deus. E seguindo aqui o 14 agora, e diz, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, as portas tinham os nomes das tribos e agora os fundamentos, né? Porque eles iniciaram todo o percurso da igreja primitiva, né? Então, eles são o início, eles são os pilares, até chegar aos nossos dias de hoje. O comentário do bispo, ele diz assim, os fundamentos. A igreja do Senhor Jesus, na Nova Jerusalém, é edificada sobre o que há de mais glorioso, o evangelho anunciado pelos 12 apóstolos.
Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, eles iniciaram esse evangelho, o espalhar do evangelho, né? Por isso que eles são esse fundamento. E a pedra de esquina? É porque havia um arco, e esse arco, por exemplo, eram postas pedras, né? E a última pedra, que vai bem no centro do arco, ela então sustentava todas as outras pedras e sustentava o arco. Tanto é que isso até hoje, né? Existem muitas construções milenares que continuam firmes em sua estrutura por causa desse tipo de construção daquela altura. Não ia ali nenhum tipo de concreto para segurar, para fixar aquelas pedras. Elas eram fixas ali por causa daquela pedra angular, a pedra de esquina. Não é que ela vai numa esquina, porque ela sustenta todas as demais e ela traz a firmeza para todas as demais. Veja o que Jesus é para aqueles, para o Evangelho, para aqueles que seguem a Ele. Ele é o pilar de todos, né? O Evangelho é o pilar e ele é a pedra que encaixa perfeitamente nessa construção. Os ensinamentos preciosíssimos da salvação, transmitido pelos servos do Altíssimo, fazem referência a Jesus como a pedra angular sobre a qual a sua igreja está edificada. E ele diz assim em 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nenhuma pedra, por exemplo, bruta, quando ela é retirada da pedreira, ela vem sem forma, ela vem sem formato, ela vem sem aonde ser posta. Então, ela precisa ser talhada, trabalhada, né? Então, ela vai sendo cortadas as arestas, ela vai sendo moldada de acordo com o objetivo que ela vai ser levada. Então, até ela chegar ao objetivo, vem o barulho do martelo, da talhadeira que está ali, né, quebrando aquelas partes que são inúteis. Assim também é o trabalho do Espírito Santo conosco. Quando ele busca uma pessoa, nós somos como aquela pedra bruta, né? Nós somos retirados da pedreira, sem forma, sem expressão, uma vida sem vida. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, vai tirando as arestas, vai cortando laços com coisas desse mundo, vai tirando situações em que nós nos prendíamos a ela, vai nos libertando de pensamentos, de ideias, de sentimentos. Então ele está nos moldando. É uma fase difícil, vem o batismo nas águas, né? O sepultar da velha criatura. Mas quando nos deixamos moldar pelo oleiro, né? Por aquele que está nos talhando como pedra, nós nos tornaremos pedras vivas, quer dizer, úteis. Vamos ser postas na construção desse templo. Então, o Senhor Jesus é a pedra principal de toda a construção e nós formamos todo o restante da construção. Por isso que nós estamos e temos que estar fundamentados sobre o Evangelho do Senhor Jesus. O 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo zafira, o terceiro calcedônia, o quarto a esmeralda, o quinto a sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. Então você consegue formar uma ideia com respeito a esse muro sobre a cidade, né? Ela é maravilhosa,
perfeita, gloriosa. Mas o que há de mais precioso lá não é o brilho, né? Não é o ouro, não é as pedras, não é o diamante, não é as coisas lindas e maravilhosas que estão lá. É a presença de Deus. Porque poderia ter tudo isso se não tivesse a presença de Deus. É como a vida de muita gente aqui na terra, vazia e sem graça. Olha o 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Que glorioso, né? Que visão que ele teve ali naquele momento. Quer dizer, já não há mais um templo. O próprio Deus será visto por todos. O comentário do 21 diz, as 12 portas eram 12 pérolas. Não cremos que João esteja usando uma linguagem literal, mas simbólica. Afinal, como um ser terreno poderia descrever algo celestial, tendo em vista, não haver palavras para isso? É verdade que os acontecimentos narrados em relação ao nosso planeta podem ser entendidos como literais, mas não celestiais. 1 Coríntios 2,9 diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, mas são as que Deus preparou para os que o amam. Então aí você pode imaginar a dificuldade mesmo do apóstolo João poder descrever que os seus olhos estavam vendo, mas ele procurou da melhor forma descrever o que os olhos dele viam. E aí continuando, as pérolas e o ouro puro transmitem a ideia da pureza, beleza, santidade, retidão e justiça da Nova Jerusalém. E aí o comentário do 22, ele diz, 22 ao 23, nela não vi templo. Não haverá necessidade de templos na Nova Jerusalém, pois o próprio Deus e o seu amado Filho serão o seu templo, o seu santuário. Não haverá necessidade do sol para iluminar o dia, nem da lua para clarear a noite, pois toda a cidade será inundada por uma luz maravilhosa, indescritível, a glória de Deus e do Senhor Jesus. Então significa dizer que não vamos mais necessitar dormir, não vai haver cansaço, não vai haver sono, vai haver sim uma vida eterna com o autor e criador de toda a existência. Quem teve uma experiência com Deus sabe muito bem o prazer que sentiu em sua alma. Vou usar até esse termo, sentiu. Aqueles que não tiveram buscam uma sensação muito temporária, que ela passa. E de acordo com o que ela está sentindo, ela se sente bem ou não. Quando não, ela fala que Deus não está com ela. Mas quem teve um encontro com Jesus, é permanente aquela paz, independente do que ela esteja passando. Ela pode estar à beira da morte, mas mesmo assim ela se sente confiante naquele prazer que ele deu, né? O Deus deu para ela. Então, é exatamente isso que vai acontecer lá no céu. 23. E a cidade não necessitava de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Me fez lembrar até do Senhor Jesus, quando ele foi para o Monte da Transfiguração, e que uma luz o inundou, né? Ele foi totalmente resplandecente, quer dizer, uma luz tão grande, tão forte. Aí a Bíblia até traduz isso como alvo mais que a neve. Você consegue imaginar um ser mais branco do que a própria neve? Então, quer dizer, é como se fosse uma luz intensa. E aí o 24, e as nações dos santos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. O comentário do bispo diz, as nações dos salvos andarão à sua luz. Aqui o apóstolo João menciona as nações e os reis da terra, isto é, novas nações e novos reis da nova terra andarão mediante a luz da Jerusalém celestial. O Senhor Jesus é o Rei dos reis, e a igreja glorificada são os reis e sacerdotes, assim como reis, o seu resplendor, sua dignidade, seus tronos serão condizentes com a honra e com a glória dessa cidade. Todas as nações agradecerão e adorarão unânimes ao eterno Deus da Nova Jerusalém. Eu também acredito que todos os reis que tiveram glória aqui, ela é transferida para ele, né? Olha o 26.
no 24 e no 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Compreendeu? Então quer dizer, ali não haverá noite, só haverá dia. Vai ser sempre aquela glória, aquela coisa maravilhosa. O 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E é natural a gente pensar assim, que não haverá mais corrupção nos céus. Por quê? Porque essas pessoas que chegaram lá, elas lutaram, né? Elas sacrificaram aqui na terra para poder estarem lá. Então elas vão viver em santidade, diferente de quando Deus criou o homem. Deus deu a palavra para ele, né? Falando, olha, não coma do fruto desta árvore. Mas o diabo o seduziu. E ele então se deixou levar por aquela sedução e se entregou para aquele mal. Então houve uma quebra de aliança. Diferente, então, por exemplo, a partir daí você pode até se perguntar assim, então por que Deus não destruiu Satanás? Hoje, Deus não destruiu Satanás ainda porque ele está dando oportunidade para aquelas pessoas que ainda estão nas mãos de Satanás saírem. Está dando oportunidade para aquelas pessoas que ainda podem alcançar a salvação e serem salvas. Porque há um tempo destinado para a destruição de Satanás. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, como nós já vimos. Então, até lá, todos os seres humanos têm a mesma oportunidade. Aqueles que estão nas mãos de Satanás, perdidos nos seus pecados, de se arrepender e se entregar a Jesus. E aqueles que já estão nas mãos do Senhor Jesus, manter lutando até o final para vencer. Então, todos nós temos a mesma oportunidade. Nós podemos usar a força que vem da fé, de Deus, da palavra dele, para nos manter dia após dia guardado até o final. Sendo que o próprio Senhor Jesus, ele prometeu em Mateus que ele estaria conosco até a consumação do século. Então, aqueles que têm Jesus consigo vão vencendo e vão permanecer vencendo até o final. Então, aqueles que ainda não venceram, que não se entregaram, têm a mesma oportunidade agora de se entregar. Então, minha amiga, meu amigo, nós queremos estar na eternidade com Jesus. Mas para isso precisamos agora sacrificar. Vai valer a pena, porque aquilo que nós vamos receber dele vai ser muito superior, muito maior. Que você entenda essa palavra, que você compreenda quem é Deus e se entregue nas mãos dele de corpo, alma e espírito, tá bom? Que Deus continue abençoando. Manda esse vídeo para alguém, tá bom? Deus é com você.